Por exemplo, vou dar um exemplo na prática, de legislação, tá? Olha só, Murilo, como assim legislação que rege o sistema de cadastro? Você vai fazer a pesquisa seguinte, você vai pesquisar Instrução Normativa Conjunta, número 1968, de 22 de julho de 2020. Faz essa pesquisa, tá? Não foi eu que inventei isso, não. Quem desenvolveu isso foram aqui o INCRA e a Receita Federal, tá? O que é que acontece? O que é que diz essa norma? O que é que diz essa instrução normativa? Isso aqui é um exemplo na prática de uma legislação que rege parte do sistema de cadastro rural no Brasil, tá? A Instrução Normativa Conjunta, Receita Federal e INCRA, número 1968, de 22 de julho de 2020. Ela dispõe sobre o quê? Dispõe sobre a obrigatoriedade de vinculação dos imóveis rurais inscritos no Sistema Nacional de Cadastro Rural e no Cadastro de Imóveis Rurais. O Sistema Nacional de Cadastro Rural é o sistema que eu gero o CCIR, tá? E o Cadastro de Imóveis Rurais, o CAFI, é o sistema que eu gero o ITR, para fim de estruturação do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, que é o CNI. Murilo, mas é uma sopa de letrinhas, está confusa essa sopa de letrinhas, cara. Sim, realmente é confuso. É um pouco confuso essa sopa de letrinhas e saca só, é justamente essa confusão de sopa de letrinhas que faz com que a grande maioria dos imóveis rurais no Brasil estejam em condições irregulares. E é justamente nessa confusão que gera uma demanda enorme para o profissional que ele vai ler e interpretar a legislação, ele vai se dedicar para aprender como é que funciona a CCIR, ITR, SNCR, ele vai entender através de um processo para ele aprender do absoluto zero como é que funciona para eu atualizar o sistema cadastral do imóvel rural e prestar esse serviço. É justamente por essa confusão que o proprietário de imóvel rural fica perdido e ele precisa contratar alguém. Alguém pode ser você. E só nessa legislação você pode ganhar dinheiro, tá? E aí o que é que diz? Ó, implementar a integração entre o Sistema Nacional de Cadastro Rural e o Cadastro de Imóveis Rurais, CAFI, por meio de vinculação entre eles inscritos, com a finalidade de estruturação do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, tá? Para a obrigatoriedade, para fim de integração, os titulares dos imóveis rurais estão obrigados à atualização cadastral dos imóveis, tá? Lembra do que é o conceito aqui que a gente definiu juntos, do que é regularizar um imóvel rural? Olha só, regularizar um imóvel rural é executar um conjunto de procedimentos de cadastro e atualizações junto às documentações dos imóveis rurais. Naquele caso ali, é executar procedimentos, cadastro e atualizações. Vai depender de que estado o imóvel rural está. Lembra da atualização? Tá? Com o objetivo final de atender as principais legislações, tá? Eu vou botar como exemplo aqui essa instrução normativa, beleza? Exemplo, Instrução Normativa Conjunta, número 1968, de 22 de julho de 2020. Instrução Normativa de 20... É um exemplo de uma legislação importantíssima aqui para a gente entender onde é que está a oportunidade de ganho financeiro, tá? E de ajudar as pessoas também, tá? Então, eles estão obrigados à atualização cadastral dos imóveis, tá? Tá obrigado, não sou eu que estou dizendo, não, é o INCRA que está dizendo, e é o INCRA e a Receita Federal que está dizendo que eles estão obrigados, tá? E aí o que acontece? Olha só, o procedimento de vinculação deve ser realizado para imóveis rurais com área maior que 50 hectares até o dia 30 de dezembro de 2021. Até o dia 30 de dezembro de 2021, obrigado a fazer isso. Ou seja, todos os imóveis rurais do Brasil que têm área maior de 50 hectares e não foi feito esse procedimento no qual ele é obrigado, eles estão irregulares hoje. Por quê? Porque já passou o prazo. O prazo foi ano passado, pessoal. 30 de dezembro de 2021, se ele tiver área maior que 50 hectares. Para os imóveis com área menor ou igual a 50 hectares, até o dia 30 de dezembro de 2022, ou seja,
vai vencer agora, final do ano. E eu vou te falar, hoje no Brasil não tem profissional para fazer isso, tá? A gente não tem profissional para cumprir essa legislação aqui. Tem pouca gente que sabe fazer isso aqui, tá? E aí eu vou te dizer, voltando aqui nas nossas anotações, você precisa atender as principais legislações. Eu dei exemplo de uma legislação. Você atender a Instrução Normativa Conjunta é você fazer, o CCIR, você faz junto ao SNCR que a gente fez lá, que a gente viu lá, tá? O ITR, ele é junto ao CAFIR. E o CNI é o CNI, tá? Você atender a Instrução Normativa Conjunta da Receita Federal Brasileira, número 1968, de 22 de julho de 2020, é você fazer esses 3 documentos aqui. Você gerar esses 3 documentos aqui da forma correta. Se você gerar esses 3 documentos da forma correta, você já está atendendo essa legislação aqui. E aí é o que eu vou te falar. E aí é que entra a resposta da pergunta. É necessário ter um diploma para regularizar imóveis rurais e faturar mais de 15 mil reais por mês prestando serviço? Não. Por que não? Por que não? É o seguinte, porque, por exemplo, para eu atender a Instrução Normativa Conjunta, a Receita Federal INCRA, e 1968 de 22 de julho de 2020, CCIR que você faz junto ao SNCR INCRA. Isso aqui, pessoal, qualquer pessoa pode fazer CCIR junto ao INCRA. Eu preciso ter formação, eu preciso ser engenheiro, eu preciso ser técnico, eu preciso ter CREA, eu preciso ter OAB, eu preciso ter CRES. Não precisa ter nada disso. Nenhuma órgão de classe, nenhum diploma, nenhum certificado, nenhum cadastro, nada. Você só precisa seguir um método. Agora, quando eu digo qualquer pessoa pode fazer, não estou dizendo que você vai fazer de qualquer maneira, mas qualquer pessoa pode fazer CCIR junto ao INCRA. ITR, mesma coisa, qualquer pessoa pode fazer. CNI, qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer o CNI, CAR, Cadastro Ambiental Rural. Nesse caso aqui, o CAR, a legislação é a legislação do Código Florestal Brasileiro. Pesquisa aí. Código Florestal Brasileiro, ele rege aqui o Cadastro Ambiental Rural, tá? Na maioria dos casos. Qualquer pessoa pode fazer o CAR. O ADA junto ao IBAMA. Qualquer pessoa pode fazer. Georreferenciamento e certificação. É necessário profissional credenciado para o georreferenciamento. Aí nesse caso não, tá? Regularização da matrícula. Vai depender do caso. Aqui, dependendo do caso, qualquer pessoa pode regularizar a matrícula, pode atualizar a matrícula. Por quê? Porque se eu tenho uma documentação aqui que ela não está atualizada junto à matrícula do imóvel rural, é só atualizar a matrícula, qualquer pessoa pode fazer, mas dependendo do caso, pode ser que seja necessário um procedimento do direito imobiliário. Aí não é qualquer pessoa que pode fazer, não. Aí é necessário advogado com OAB, tá? Os procedimentos gerais do direito imobiliário, como, por exemplo, uma ata notarial para você dar entrada no processo de uso capião extrajudicial, você vai precisar de um advogado. Mas a grande sacada é a seguinte, pessoal. Para você atender essa instrução normativa aqui, CCIR, ITR, CNI, qualquer pessoa pode fazer, você pode prestar serviço CCIR, ITR, CNI.